Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, gente, primeiro, por que eu resolvi falar sobre piometra? Janaína, piometra é tão comum, tão banal, né? A gente atende tanto. E, realmente, como eu trabalho num lugar que a gente faz muita castração também, né? Se eu te falar, assim, muitas castrações entram como eletiva, porque a gente não solicita exame de sangue, ultrassom, num paciente que está bem, sem sintoma, né? Então é só exame de sangue. E muitas vezes o exame de sangue está normal, e quando a gente abre o animal, tem lá a piometra. Isso acontece muito mais em gato, né? Mas acontece muito. Desde que eu comecei aí na cirurgia, acho que é uma das cirurgias que eu mais faço. É a cirurgia de piometra. Então, eu já vi muitos erros sendo cometidos no atendimento do paciente com piometra. E pacientes sofrendo por conta disso. Por conta de erros cometidos por médicos veterinários, seja no momento do atendimento, seja no momento do encaminhamento, do momento certo de encaminhar esse paciente para o procedimento cirúrgico. Esses erros acontecem muito e quem sofre é o seu paciente, é o responsável por esse paciente, o tema. E se você me segue aí, você que está vendo pelo Instagram, você viu meus stories lá, eu coloquei um quiz hoje, né, com essas perguntas, né, justamente por conta do tema da nossa aula de hoje. E eu coloquei essas perguntas para saber aí como é que seria o nível de vocês, tá? O que vocês sabiam, o que vocês não sabiam. E aí, uma pergunta foi: piometra consiste sempre em emergência cirúrgica? Na castração, você pode deixar parte do tecido uterino? A hiperplasia endometrial cística acontece em todo o cio? Pacientes com piometras de pequenas dimensões, podemos aguardar resultado de exame para realizar a cirurgia? E o que a gente vai falar vai responder todas essas perguntas. Todas essas perguntas vão ser respondidas aqui ao longo dessa aula de hoje. Mas, para isso, eu acho que o principal erro, o que faz com que você erre no atendimento do paciente com piometra, é a falta do conhecimento básico, tá? É a falta do conhecimento ali de entender a fisiopatogenia do paciente com piometra. O que acontece no organismo de um paciente com piometra para que essa piometra desenvolva? E aqui, uma das perguntas que eu coloquei lá foi com relação se a hiperplasia endometrial cística acontece em todo o cio. E a maioria dos veterinários respondeu que não, que a hiperplasia endometrial cística, ela não acontece em todo o cio. Que é falso, né? Que eu botei lá como verdadeiro ou falso. Eu botei lá, a hiperplasia endometrial cística, ela ocorre em todo o cio. E a maioria respondeu que era falso, que a hiperplasia endometrial cística, ela não acontece em todo o cio. Você que respondeu falso, por que você respondeu falso? Porque você não conhece a fisiopatogenia da patologia que você está lidando, tá? Olha só esse PDF que eu abri aí para vocês, tá? Como ocorre a piometra? Gente, a hiperplasia endometrial cística é algo que, sim, acontece em todo o cio. Todo o cio da cadela, da paciente, vai ocorrer hiperplasia endometrial cística. Por quê? Quando a gente tem ali o pico de progesterona no diestro, esse pico de progesterona, ele leva a várias alterações no ambiente uterino, tá? Então, quando a gente tem o pico de progesterona, a gente tem um ambiente onde a gente vai ter uma defesa natural que vai estar diminuída, tá? Vai ter um aumento de muco produzido pelo tecido uterino, e a gente tem também menor contração uterina. Então, tudo isso, ela acontece em todo o cio da cadela, tá? Em todo o cio. Toda vez que a cadela entra no cio, toda vez que a gente tem o diestro, ocorre o pico de progesterona e a gente tem a hiperplasia endometrial cística. Com esse pico de progesterona, a gente tem aumento de muco sendo produzido, diminuição da contratilidade uterina, então você tem mais muco produzido e menos muco sendo eliminado. E uma diminuição da defesa natural. E o que acontece? Janaína, mas se ocorre em todo o cio, era para ter piometra em todo o cio. Não, tá? Por quê? A piometra, gente, lembra? A piometra quando a gente tem conteúdo infeccioso, conteúdo contaminado acumulando dentro do útero. Isso é piometra. Então, a piometra, ela vai acontecer o quê? Quando a gente tem,
uma bactéria oportunista, que normalmente é a Escherichia coli, que vem lá do trato gastrointestinal. Então, quando a gente tem essa bactéria oportunista, quando ela encontra esse ambiente criado pelo pico de progesterona, um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento bacteriano, isso daí vai gerar piometra, tá? Isso vai levar ao aparecimento da piometra. Então, é isso que acontece. Quando a gente tem uma hiperplasia endometrial cística ali, o pico de progesterona, todas as alterações no útero, um ambiente que se torna totalmente favorável para o crescimento bacteriano. E aí a gente tem uma infecção por bactéria oportunista. Então, ó, quando a gente fala hiperplasia endometrial cística acontece em todo cio, sim, tá, isso é verdadeiro, verdadeiro. O problema é quando uma bactéria oportunista encontra esse ambiente favorável para o crescimento bacteriano. Então, a gente tem um ambiente que o pico de progesterona cria um ambiente com aumento de muco, diminuição, contratilidade uterina. Logo, o muco produzido não será eliminado. E a gente tem também um ambiente com diminuição da defesa natural, tá? Diminuição da defesa natural. Então, é um ambiente totalmente propício para o desenvolvimento bacteriano. E por que eu falo que isso daqui está relacionado com vários erros no atendimento de um paciente com piometra? Quando você não tem isso claro na sua mente, você acaba cometendo equívocos, como, por exemplo, encaminhar paciente para cirurgia de piometra, e eu já vi isso acontecer, encaminhar paciente para cirurgia de piometra de emergência, sem saber o histórico desse paciente de forma adequada. E aí você tem que levar em conta que a piometra, então, ela acontece um tempo depois do cio. E eu já recebi paciente encaminhado para cirurgia de piometra que estava no cio, que foi visto ali um aumento no útero, na ultrassom, uma certa quantidade de secreção na vulva, mas não se pensa em uma vaginite, por exemplo. E aí, quando você vai questionar ali o tutor fala, ah, não, ela está no cio. Teve uma vez, num hospital que eu trabalhava, que eu cheguei para operar algum outro paciente, não lembro agora da agenda, o que era, e tinha uma paciente internada muito mal, tá? Era uma York. Ela estava internada muito mal e falaram que era piometra que ela tinha. Só que ela não tinha histórico de ter saído do cio há pouco tempo, mas ela tinha um pequeno aumento de útero. Pequeno aumento mesmo, era coisa de, acho que menos de 0,5 centímetros de aumento de útero. E ela estava prostrada, em decúbito lateral, não levantava. Só que eu trabalhava num lugar onde, se o tutor já tivesse pago pelaquela cirurgia, eu tinha que fazer. Então, eu e a anestesista batemos pé, não é piometra, essa piometra está muito pequena, não ia causar o que está causando isso daí nessa cadela, tá? Porque ela não se alimentava, praticamente não tinha reação, mas enfim, a gente teve que operar. E aí, quando eu operei, eu tirei o útero e o útero estava normal. Não tinha secreção, não tinha muco, não tinha nenhuma hidrometra, mucometra, hemometra, nada disso. Não tinha. E aí, né, fui contestar lá com o responsável e mostrar que ela não era piometra, você fez uma cadela ser submetida a uma cirurgia sem necessidade. E agora, bem provavelmente, ela vai virar óbito, porque ela passou por um procedimento cirúrgico anestésico sem necessidade. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Então, entender e associar, gente, a gente tem piometras. As piometras, elas podem ser de diversos tamanhos, diversas dimensões. E, muitas vezes, uma piometra pequena, ela não causa tantas alterações assim no paciente para deixar ela em decúbito lateral, sem responder, acho que ela não estava nem se alimentando, né? Ela estava em decúbito só, enfim. Tá? Então, pesquisar outras causas, porque você vê ali um aumento em útero, em tecido, em diâmetro uterino, e você já quer diagnosticar, falar que o problema é a piometra, porque é mais fácil, tá? É mais fácil você tratar isso, que para você já está vendo ali, então é isso que está causando as alterações do paciente, do que realmente buscar ir atrás, tá?
Então, esse é um dos erros, não fazer ali, né, uma boa anamnese desse paciente. Então, ó, vamos colocar aqui, erros cometidos no atendimento de uma cadela com piometra, tá? Então, o primeiro é o quê? Não realizar uma boa anamnese e não associar o quadro clínico com o tempo pós-cio ou se ela está no cio. Não associar os sinais clínicos com outras patologias. Então, ó, aqui entra essa questão aqui que eu falei também, ó. Piometra consiste sempre em emergência cirúrgica? A maioria falou que sim, tá? Não lembro agora a porcentagem, mas se eu não me engano, a maioria estava falando que era verdadeira essa afirmação. E isso não é verdadeiro, tá, gente? Você tem que lembrar que a gente tem diversos tipos de piometra. Diversos tipos de piometra. E outra coisa que eu via, mas que não é a minha conduta, mas eu via muito também nesse lugar que eu trabalhava, associar que a cadela já está mal mesmo, e nesse momento você precisa estabilizar ela antes de operar. Mas aquela paciente que está estável, você tem que operar de emergência, sem um exame, sem nada. E isso daí nunca fez sentido na minha mente. A piometra, como eu falei, né, é ali um acúmulo de pus, de conteúdo purulento, infeccioso, dentro da cavidade abdominal da sua paciente. Então, uma paciente com um grande abscesso dentro dela, por exemplo, e ela já está muito mal e você não retira, a tendência é ela ir piorando cada vez mais, tá? A piometra faz com que o seu paciente entre em choque séptico, tá? Ela entra em choque séptico, ela leva a uma IRA, uma insuficiência renal aguda, por deposição de imunocomplexo nos rins, nos néfrons. Então, ela gera diversas alterações. A ureia creatina vai lá embaixo, você tem um quadro infeccioso muito grave. Essa semana passada, eu atendi uma cadela que ela chegou em choque. Ela chegou em choque total, choque séptico, com as patas assim, ó, toda em estado tetânico, sabe? E não respondia nada, não respondia nenhum estímulo. Era uma pincher, ela estava com 5 centímetros de uma piometra fechada, tá? Então, 5 centímetros de uma piometra fechada. Olha o risco de romper essa piometra, gerar ali uma peritonite séria, uma paciente que já estava em choque séptico. Imagina, não vai operar porque a gente tem que primeiro estabilizar essa paciente para depois operar. Nesses casos onde a gente tem pacientes em estado grave, a cirurgia, tá? Na minha conduta, ela tem que ser o mais rápido possível. E você vê isso, você vê. Assim que você remove ali o grande abscesso, né, digamos assim, quando você remove o pus, o tecido purulento daquele paciente, rapidamente você já vê a paciente tendo uma certa melhora. Você já vê ela começando a responder, ela já volta da anestesia melhor. Então, gente, a piometra, ela pode ser uma emergência ou uma urgência cirúrgica. Pode ser emergência ou urgência cirúrgica. E aqui você também erra. Por quê? Porque você achar que toda piometra consiste em emergência cirúrgica, tá? E não é emergência cirúrgica, tá? Quando é que ela vai ser emergência e quando é que ela vai ser urgência cirúrgica, gente? Na minha conduta, a piometra que é uma emergência cirúrgica é aquela piometra onde a gente tem piometras de grandes dimensões, tá? Por exemplo, essa que eu operei semana passada. Uma piometra de 5 centímetros e uma pincher de 3 quilos, eu acho. Acho que meio quilo devia ser o tumor, não. A piometra, seja ela aberta ou fechada, piometras de grandes dimensões, elas têm grandes riscos de romper. E normalmente a paciente ela já não está estável, ela já está descompensada. Porque já tem ali imunocomplexos sendo depositados nos rins, já tem contaminantes na corrente sanguínea, gerando uma leucocitose, gerando um quadro de infecção sistêmica. Piometras de pequenas dimensões, essas eu trato como uma urgência, tá? Principalmente se ela tiver sinal clínico, eu trato ali como uma urgência mais urgente, digamos assim. Mas eu já agendei cirurgia de piometra. E é óbvio que eu não agendei, diagnostiquei piometra aqui, mas só tem vaga na agenda pro mês que vem. Vamos fazer a cirurgia mês que vem, porque ela tá bem, piometrinha pequena, não dá nada não. Óbvio que não, tá, gente? Quando eu falo agendar, tá estável, tá bem, tá comendo, tá bebendo, tá tranquila. Inclusive, seria aqueles casos onde alguns veterinários, né, apesar que são poucos que eu conheço que indicam, que até mesmo poderiam indicar o tratamento clínico. Para essas, eu faço o quê? Coleto o exame de sangue. Se for necessário, tiver como, né? Se for necessário pela idade, se for uma cadela muito idosa, e se tiver como fazer um cardiológico ali em pouco espaço de tempo, naquele dia, no dia seguinte, no tempo de espera do resultado do exame de sangue, também faço, tá? E aí, assim que tem a resposta do exame de sangue, a gente já entra para a cirurgia, tá? Então, o agendamento seria esse. E o que você tem que ter cuidado também é com as piometras que são de pequeno ali, médio diâmetro ali, mas que elas estão fechadas, tá? Se ela estiver aberta, é tranquilo.
Mas se ela estiver fechada, a gente tem um agravante maior. Por quê? A gente vai continuar tendo muco sendo produzido, sendo acumulado, conteúdo ali acumulando nos córneos uterinos, e a gente tem a cérvix fechada. Quando a gente tem a cérvix fechada, esse conteúdo ele não vai estar sendo eliminado pelo organismo da paciente, tá? Então, a gente tem um útero que ele vai estar aumentando de diâmetro, então pode ser que no dia que você avaliou esse paciente, estava de um tamanho e 2 dias depois, como não está drenando e está continuando a produção ali de pus, de muco, a gente tem uma piometra que seja com diâmetros muito maiores. Então, ela pode, o quadro clínico dessa paciente pode mudar e variar muito rápido. Então, assim, é aquele caso que você pode esperar o resultado de um exame, desde que você tenha um laboratório que libere o exame ali no mesmo dia, por exemplo, tá? Você não precisa esperar 24 horas, por exemplo, para ter o resultado desse exame de sangue. Então, ó, emergência, quando que vai ser? Piometras de grandes dimensões, abertas ou fechadas, com pacientes debilitados, tá? E urgência, quando que vai ser urgência? Piometras, as outras, né? As outras alterações, digamos assim, de pequenas dimensões, sem alteração clínica, abertas ou fechadas. Tomar cuidado com as fechadas e talas com maior urgência, devido ao risco de ruptura. Entendido, gente? Então, parem de achar que toda piometra é uma emergência cirúrgica, porque não é. Piometra não são todas que são emergências cirúrgicas. Pode ser que a maioria seja, assim, tá? Pode ser que a maioria seja. Eu acho que a maioria que eu atendo que eu opero, né, são emergências, porque é uma doença silenciosa, principalmente as piometras fechadas, né? Porque as piometras fechadas, quando a gente tem uma piometra aberta, ela está drenando secreção. E ela está drenando uma secreção muitas vezes fétida, né? Se a gente tiver piometra mesmo, lembrar que existem também as hemometras, as hidrometras e as mucometras. Mas quando a gente tem a piometra, a gente tem um odor fétido. E isso incomoda o tutor quando a gente tem a piometra aberta. E a gente sabe que muitas vezes o proprietário só procura o veterinário porque aquela patologia ali que ele estava cometendo a cadela, o gato dela, está incomodando ele, né? Por exemplo, aquele tutor que vai 11 horas da noite na clínica porque o paciente está coçando. Com certeza, ele está coçando há muito tempo, o dia inteiro. Mas 11 horas da noite foi o momento que ele estava querendo ir dormir e o barulho da pata ali coçando e batendo estava atrapalhando ele, né? E acredite, eu já atendi isso no plantão, gente. Já atendi. 11 horas da noite, não, porque ele tá coçando aqui atrás da orelha, eu não sei o que é. Acontece. A mesma coisa, aquele tumor enorme, ulcerado. Gente, ontem, antes de eu saber que eu tava com Covid, né? Chegou um gato com prolapso de reto de uma amiga da menina da limpeza lá da prefeitura. E aí fomos atender. Fui ver, né? E, gente, o reto tava todo necrosado, totalmente necrosado. Era um persa, mas todo maltratado, cheio de pulga, tadinho. E aí, fiz o que tinha que fazer e tal, fui conversar com a tutora na hora de liberar, né? Aí eu perguntei para ela, porque eu não tinha visto antes, só entrei para operar. Ah, tem quanto tempo que tava assim? Aí ela virou para mim, então, eu vi ontem de manhã, a hora que eu tava saindo para ir pro plantão, acho que ela é técnica de enfermagem, a hora que eu tava saindo para ir pro plantão, eu saí para ver a caixinha deles e tal, e tava uma sangueira no chão em volta dele, e eu achei que não sabia o que era, e vi essa bola aí para fora. Gente, tinha uns 5 centímetros de reto para fora do gato, necrosado. E ainda me fala que viu ontem. Aí eu, tá, entendi. Eu prefiro fazer de sonsa do que tentar rebater, porque muitas vezes eles vão jurar de pé juntos. Não tava. Foi ontem mesmo, igual aquele tumor de 5 quilos, né? Então, voltando. Então, isso acontece. A piometra é, sim, uma doença silenciosa, onde o animal pode cair de um dia para o outro, se a piometra estiver fechada, porque ela vai aumentando de tamanho dentro do animal, vai causando um quadro de infecção sistêmica, vai causando um quadro de ira, de uma hora para outra ele cai, como foi o caso dessa pincherzinha que aconteceu semana passada, que ela veio um dia para mim para atendimento de neoplasia mamária, no dia seguinte ela voltou em choque séptico, em estado tetânico. Tá? Então, na piometra, isso de um dia para o outro pode acontecer quando a gente tem piometra fechada e de grandes dimensões. Isso daí vai ser um quadro de emergência, ao meu ver. E não aquela paciente que está estável. Porque eu já ouvi aquela paciente que está estável, melhor operar logo antes que ela não fique mais estável, antes que ela descompense.
tá? Não. Ao meu ver, você tem que aguardar o resultado de um exame. Mantenha ela já na fluido, porque a gente sabe que piometra causa ira, então já entra com uma fluido para diminuir taxa de ureia e creatinina, aguarda o exame de sangue e opera com uma segurança maior. A piometra grande com risco de romper, a gente não tem como fazer isso, tá? Não tem como fazer isso. Então, ó, esse daqui que eu botei lá, pacientes com piometras de pequenas dimensões podem aguardar resultado de exame para realizar a cirurgia. Muitos botaram que era falso, mas não, pode e deve aguardar. Para quê? Para ter um procedimento cirúrgico mais seguro para a paciente. Então, sempre procure dar maior segurança para o paciente, tá? E nesse caso, quando você coleta o exame, aguarda o resultado, desde que você tenha, né, um paciente internado, se tiver alguma alteração, ou pacientes que estão realmente estáveis, eu mando para casa e peço para voltar 2 dias para fazer a cirurgia, tá? Mas isso daí é tudo com base numa anamnese bem feita, tá, gente? E aí, agora a gente entra num outro assunto, né? A castração, você pode deixar parte do tecido uterino? Me fala aí nos comentários, gente. Falem comigo. Já deixaram o seu like? Me fala aí, porque muita gente falou que era falso isso daí, que você não pode deixar tecido uterino na castração. Deixa eu ver ali. Carol, não sei se eu vou conseguir ler. Acho que tem que ser dito de uma forma educada e objetiva que o gato já está comprometido há um bom tempo. A pessoa precisa ouvir. Pois é, Carol, eu falava. Às vezes eu falo, sabe? Quando eu tô naqueles dias, mas acho que ontem eu já tava meio caída por conta da Covid, eu meio que só falei, tá, entendi. Mas quando eu tô naqueles dias, eu falo. Semana passada, deve ter umas 2 ou 3 semanas, fiz uma penectomia num cachorro, por conta de necrose peniana, e aí voltou para tirar os pontos, abriu um pedaço dos pontos e o tutor me estava passando spray prata. Você imagina, spray prata, estava passando na musculatura, porque abriu o ponto, né? E aí estava um pedaço da musculatura exposta, e no tecido uretral, que estava ali na uretrostomia. Então, assim, eu virei para ele: por que você está passando isso, meu senhor? Quem te recomendou? Não, mas é bom para mosca. É bom para mosca. Entendi. E o curativo? Não, mas ele não deixa curativo. Bota roupinha. Não, mas ele não deixa roupinha. E para tudo tinha uma desculpa, para tudo tinha um motivo. Para tudo. Ai, minha filha, eu descasquei. Normalmente eu faço isso, Carol. Mas acho que eu não estava muito afim de, sabe, discutir com o tutor. Mas acontece, né? A gente sabe que os tutores mentem, né? Mentem muito. Infelizmente, muitas vezes atrapalha o nosso diagnóstico, né? Atrapalha o nosso tratamento. É um tutor pior que o outro. Exatamente, Carol. Exatamente. A gente tem que aprender a lidar, né? Felizmente. Infelizmente, o cachorro não vem sozinho pro veterinário, né? Com um cartão de crédito e um bilhetinho falando que sente. Seria mais fácil. Seria melhor para eles até. Aí aqui, ó, nessa questão, então, vamos lá. Na castração, você pode deixar parte do tecido uterino? E, gente, ó, não vou entrar aqui a fundo na questão de castração, de técnicas de OSH, técnicas de castração, não. Mas vou entrar aqui numa questão que, inclusive, me perguntaram. Eu botei aí nos stories, ali, de não deixar tecido. E me perguntaram sobre a piometra de coto. Se deixar tecido não vai causar piometra de coto? E, gente, isso daqui, ó, a técnica de OSH, ela, óbvio, tirar os 2 ovários, tirar o tecido uterino todo lá na cérvix, né? Mas, gente, não é por conta de piometra. Inclusive, o que está sendo recomendado agora no consenso de castração, inclusive, é a ovariectomia. Não é a OSH, é a ovariectomia. Então, a ovariectomia você faz o quê? Você retira somente os ovários e você deixa o útero, tá? E não vai desenvolver piometra de coto. Por quê? Lembra o que eu falei aqui, ó? No primeiro arquivo que eu mostrei? Como é que acontece a piometra de coto, gente? A piometra no geral, né? Você precisa que tenha acontecido o diestro, o pico de progesterona pelos corpos lúteis. Se você não tem diestro, se você não tem pico de progesterona, não vai acontecer hiperplasia endometrial cística, não vai ter essas alterações no tecido uterino, não vai ter um ambiente ideal de desenvolvimento bacteriano. Então, se você não... E isso daqui acontece pelos ovários, não é pelo útero, tá? Então, se você deixa um pedaço de útero, um resquício ovário, um pedaço de ovário, seja um resquício... Semana passada a gente operou uma gata, tá? Deixaram os 2 ovários da gata. E fizeram com fio de algodão. Nylon de pesca. Dava pra ver que era nylon de pesca. Tava com granuloma aderindo ali na vesícula urinária. E deixaram os 2 ovários, gente. Os 2 ovários inteirinhos na gata, tá? Então, se você deixa resquício ovariano, sim,
qualquer resquício, por menor que seja, vai ter ação hormonal, vai ter pico de progesterona, vai ter hiperplasia endometrial cística, vai ter diminuição da defesa natural, aumento de muco, menor contração uterina, ambiente ideal para o desenvolvimento bacteriano, e você vai ter a piometra de Coto. Então, a piometra de Coto, ela não acontece porque você deixou um resquício uterino. Ela acontece por quê? Porque você deixou um resquício ovariano. Você deixou um resquício ovariano. Leide, eu ainda faço OSH normal, gestação normal, tá? É OVH agora, né? Não se fala mais ovário, só pingo-esterectomia, é ovário-esterectomia. Eu faço OSH normal, mas o último consenso que teve ano passado, tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre isso, de castração, tá? Foi uma live. O último consenso, ele recomendou a ovariectomia. Por quê? Porque tem menor tempo cirúrgico, então tem menor tempo anestésico, e é óbvio que isso vai variar da habilidade do cirurgião. E então tem menos riscos para o paciente. E os benefícios são os mesmos da OSH, porque você está retirando a fonte hormonal, tá? Então, você está retirando a fonte hormonal e você não tem a possibilidade de uma piometra de Coto, por exemplo. Então, você tem os mesmos benefícios da OSH e você não tem e você tem um menor tempo cirúrgico. Então, atualmente, tem sido recomendado a ovariectomia nas cadelas e nas gatas, tá? E aí, mas o útero ele tem que estar íntegro, tem que estar saudável, não pode ter nenhuma alteração, nem de piometra, nem de cisto, nem de neoplasia, nem de nada. Nada. Tem que ser um útero bonitinho. Se tiver qualquer alteração aí, vai ser indicada a OSH, a castração mesmo, a remoção de todo os ovários, tá? Então, a piometra de Coto ocorre nos casos onde o veterinário deixa resquício de ovário e não de útero. Entendido, gente? E aqui, gente, entra uma questão, não sei quem já tá aí, se já me acompanha há um tempo, mas há não muito tempo, recentemente, teve uma treta aí no meu Facebook, no meu Instagram, sobre laqueadura, né? Ah, laqueadura pode gerar piometra? E aí eu tentei explicar sobre a questão, né? E assim, gente, ó, não sou a pessoa que estuda técnicas alternativas, de laqueadura, vasectomia, mas é uma coisa óbvia, tá, gente? A laqueadura, igual a gente faz na mulher, a gente faz na mulher laqueadura por quê? Porque a gente tem na mulher uma pessoa que tem ali as funções sexuais que precisam ser mantidas e tudo mais. E na gata, na cadela, a gente não tem isso. A gente sabe que os animais, né, eles cruzam somente realmente para manutenção da espécie. Então, a gente faz, e óbvio que os hormônios têm outras ações e tudo mais, e por isso que hoje em dia a castração antes do primeiro cio não é mais a indicada. É indicada ali depois do primeiro cio, ou até mesmo depois do segundo cio, em cadelas grandes ou gigantes, justamente para a gente não ter tantas alterações pela falta hormonal nesse paciente. E a laqueadura, quando a gente faz, o que a gente faz? A gente remove só o útero e deixa os ovários. E o que ainda por cima me perguntou foi de só ligar, tirar a comunicação dos ovários com o útero, se causaria piometra. Então, a partir do momento que você entende isso, que você entende como que acontece a piometra, a fisiopatogenia que eu te mostrei da piometra, você entende que, independente se você fizer laqueadura, a piometra, ela pode acontecer. E quem defende isso fala sobre controle de alimentação, controle de bem-estar, manejo ambiental e várias outras coisas, onde a gente sabe que é muito difícil de você ter um tutor que faça tanto acompanhamento, né? Se você tiver, não que eu defenda, mas se você tiver, de repente, um tutor que seja muito atencioso, que vá cuidar, vá manejar, vá fazer alimentação, controle hormonal, enfim, não entendo bem como isso funciona, pode ser que você indique, mostre essa opção. Mas, gente, a maioria dos tutores, a gente sabe que eles não têm tantos cuidados assim com o paciente, com o animal deles. A gente está numa era que cresceu muito o número de pets, né? Cresceu também muito o número de abandono. Por quê? Porque as pessoas querem ter animal, mas não querem gastar com animal. E aí, quando precisa ir no veterinário, não paga uma consulta, não quer pagar uma consulta. E aí não quer pagar um exame. Então, acho que é muito complicado a gente indicar um procedimento desse, sabendo de tantos riscos que pode ter na vida do paciente, porque a hora que apertar ali o financeiro, a gente sabe que o responsável, a primeira coisa que faz é largar o bicho. A maioria. A primeira coisa que faz é abandonar o bicho. E a gente recebe muito paciente, muito animal abandonado por conta disso. Na pandemia, teve uma explosão de casos de abandono de animais. Então, não acho prudente. E sim, a laqueadura ela pode gerar piometra. Por quê? Porque você não tira a fonte do hormônio. Então, o pico de progesterona continua acontecendo. Todas as alterações no útero que você deixou ou no resquício de útero que você deixou podem levar a piometra. Tá? Podem levar a piometra e muito provavelmente vão levar a piometra, tá? Muito provavelmente. Eu acho que não existe um estudo, mas eu acho que a maioria dos ovários remanescentes, eles acabam desenvolvendo piometra. Então, não tem para onde fugir, tá? Não tem para onde fugir.
Se você deixar o ovário, vai acontecer essa piometra. Entendido, gente? Então, acho que isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje sobre piometra. Maior erro no atendimento de uma cadela com piometra. Realmente, eles acontecem porque você não entende, você não sabe a fisiopatogenia da doença, e aí você acredita que toda piometra é emergência, você acredita que toda piometra é emergência, você não analisa o paciente, você não vê histórico, você não associa os sinais clínicos e você acaba indicando uma cirurgia que não é necessária naquele momento. Entendido, gente? Ficou alguma dúvida? Pode colocar lá na caixinha de pergunta e não esquece de deixar seu like aqui na aula de hoje. Combinado? Beijos, Vete!